Buenas, pessoal. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre o tradicionalismo, sobre o CTG, sobre as patronagens, como se constitui uma patronagem. Vamos falar principalmente aqui do nosso carreteiro da saudade. A patronagem ela é formada da seguinte maneira: patrão, primeiro capataz, primeira sota capataz, segunda sota capataz, primeira agregada da guaiaca e segunda agregada da guaiaca. Essa é a patronagem em si. O que cabe ao patrão? Quais as funções? O patrão é aquele que é responsável por todos os atos jurídicos que comprometem o CTG, documentação, é de responsabilidade do patrão. É ele que tem que estar à frente dessa parte jurídica dentro da entidade. Ao primeiro capataz, cabe a ele, na ausência do patrão, quando o patrão se retira por tempo, digamos, indeterminado, ele assume. Também ele tem a mesma responsabilidade que tem o patrão. Uma vez assumindo a entidade no lugar do patrão, ele vai desenvolver as mesmas funções que o patrão desenvolvia, que é a documentação, assinar a documentação, e as outras partes jurídicas também cabe ao primeiro capataz. Cabe também a primeira sota capataz, ou primeiro sota capataz, é aquela pessoa que redige as atas de reuniões, que tem por fim a finalidade de cuidar da documentação, fichas de sócio, tudo que é desenvolvido em documentos dentro da secretaria da entidade do CTG. E é de parte responsável do primeiro sota capataz. Segundo sota capataz, também, no caso da ausência do primeiro sota capataz, cabe a ele desenvolver essas mesmas funções. Ver fichas, documentos, toda aquela parte que é burocrática dentro da entidade, cabe a essas duas pessoas. Também tem mais uma responsabilidade da primeira sota capataz ou da segunda, no caso de assinar documentos juntamente com o patrão. Isso se for cheques, se for coisa, parte bancária, tudo isso cabe à primeira e à segunda sota capataz. O primeiro agregado da guaiaca é aquele, digamos assim, posteiro que ele é responsável pelas finanças do CTG. Ali ele tem que controlar toda a parte financeira da entidade. Ele tem que controlar a mensalidade de associado, doações, caso que seja em joias, em eventos, é a parte dele somar, ver o que foi gasto, o que entrou, o que saiu, é a parte financeira. E é o segundo agregado da guaiaca, também no caso da ausência do primeiro, é ele que assume essa parte. Também trabalhando junto, pode trabalhar junto com o primeiro agregado da guaiaca, no caso da questão financeira. Eles têm que ter a responsabilidade de saber em dia quanto tem, qual é a finança, em que está a finança da entidade. A entidade tem também os departamentos, que são vários departamentos. Que no caso tem o departamento cultural, tem o departamento de esporte, que ali se divide em vários departamentos. Campeira, no caso o esporte, truco, bocha, tava e tetarfe. Cabe ao patrão, no caso convidar, cada coordenador dos departamentos, seja ele da bocha, seja ele da campeira, que é o capataz campeiro, da tava, do tetarfe. E cabe aos departamentos, no caso o diretor, coordenador dos departamentos, convidar assessores, convidar auxiliares. Também a parte cultural, que é outro departamento, que essa aí já vem formada pelo diretor cultural, também pode ser um casal, pode ser uma prenda, uma chinoca, ser responsável por essa parte. A importância da parte cultural dentro do CTG, ela é muito grande, porque peões e prendas de crachá, eles têm que ter uma certa liderança dentro da entidade.
aonde eles trabalham na parte cultural. Isso é parte da indumentária, comportamento, tudo aquilo que acontece na parte de, digamos assim, que se destaque a cultura dentro da entidade. Isso é uma responsabilidade da cultural. As prendas e os peões de crachá, prendas de faixa, eles são os cartões de visita da entidade. Em todos os eventos que acontecem dentro da entidade, sempre, normalmente, na entrada, na porta, está as prendas de faixa e os peões de crachá. E mais as chinocas, os chirus, e tudo faz parte da cultural. Né? Então esse trabalho, as prendas de faixa e os peões de crachá, eles têm os deveres, de, juntamente com a patronagem, decidir em reuniões, ajudar na parte de organização, na parte, digamos assim, de eventos, como vai funcionar, como vai ser feito, é uma responsabilidade da cultural. Cultural também não pode fugir muito às diretrizes, digamos assim, da cultura, do comportamento dentro da entidade. Essa é uma parte que cabe à cultural. Convidar peões, prendas que não fazem parte da entidade para vir participar. Para que essas, digamos, se as crianças vão tomando gosto pelo que é o tradicionalismo, pelos costumes, por tudo aquilo que acontece cultural dentro da entidade. E isso é uma parte do departamento cultural, que eles têm que trabalhar essa parte. O CTG constitui de vários, digamos assim, departamentos, que é a invernada, mirim, pré-mirim, juvenil, adulta e veterano. Nem todas as entidades têm esses departamentos. No caso, a entidade que ela é ampla, ela dispõe de todos os departamentos. E tem entidade parcial, que essa aí não. Muitas entidades não têm campeira, não tem a tava, não tem o truco e não tem o tetar. Não tem a bocha 48, isso aí faz parte, né, do caso da cultura. E a patronagem também tem que destacar o que faz o diretor cultural dentro da entidade. Eu tenho um trabalho muito importante, que é colocar para os peões e para as prendas qual é a sua responsabilidade. O que eles têm que fazer dentro do CTG, né? Isso aí cabe o patrão conversar com, no caso, com o diretor cultural. É muito difícil hoje em dia, poucas crianças que se interessam muito pela cultura gaúcha, pelas nossas raízes, por aquilo que é feito, digamos assim, dentro do CTG. Mas essa parte aí cabe muito à cultural, cabe aos peões, às prendas, tomar frente disso aí e convidar, incentivar. O que é a cultura? Normalmente é feito um concurso cultural dentro dos CTGs, onde as prendinhas, os peãozinhos participam e aqueles que melhor se destacam, nem todos, no caso, e é onde sai o peão de crachá, a prendinha de faixa, que é dividido em categorias. No caso, o peão, ele é o piá, é o guri, que é o piá, que é o mirim, né, o juvenil, o guri e o peão, que é o adulto. Para ser um peão, para ser no caso, o guri tem que ter uma certa habilidade, ter um certo conhecimento. Não é só chegar a fazer uma prova, eu tenho que ter uma habilidade artística, eu tenho que saber declamar ou cantar, coisa assim, né? Tanto o pequeno, no caso, o mirim, o juvenil, o adulto, eu tenho que ter essa certa habilidade. Existe dentro do regulamento, porque o peão, no caso, o guri, claro que o piá não, mas o peão que já é o maior, ele tem que ser solteiro,
não pode ter filhos. Então já é um certo regulamento que existe dentro, é uma regra, né, dentro do tradicionalismo. Para a prenda é a mesma coisa. A prendinha, ela tem que saber, ela tem que estar cursando no mínimo a 4ª série, tem que ter uma desenvoltura, a prenda juvenil também, e tem também a idade, né? Que a prendinha, no caso a prenda mirim, ela tem que ter dos 10 aos 12 anos e 11 meses, por assim, né? E 29 dias. E no caso a juvenil, ela tem que ter de 13 aos 17. A adulta, ela já é mais, já é dos 18 até os 27 anos. São todos regulamentos que tem dentro do tradicionalismo da região cultural. Todas elas têm que ter uma certa habilidade, que é, a prendinha ela tem que desenvolver umas brincadeiras, mirim, brincar, saber fazer boneca, coisa assim, e declamar, alguma escrita também. A prenda juvenil já tem que ser um pouco mais, digamos assim, desinibida, ela já tem que saber também cantar, já tem que saber fazer artesanato, já tem que, no caso, às vezes até um dote culinário. A adulta já é mais, a adulta ela já tem que se destacar também na culinária, ela já tem que saber declamar, saber cantar, saber fazer crochê. É umas coisas que às vezes caem nas provas, que as prendas adultas têm que saber. É tricô, coisa assim, né? Tem que ter envoltura para fazer uma redação, tem que conhecer de uma certa forma toda a geografia do Rio Grande, saber como funciona toda a parte cultural, que já exige mais. Então não é a mesma coisa para prendinha, mirim e para juvenil. O peão, no caso masculino, também tem que ter essa mesma habilidade, só que é diferente, mas é na parte campeira. O peão ele tem que desenvolver artesanato de couro, no caso trança, conhecer sobre montaria, sobre essas coisas assim, de lida campeira. E também ele tem que saber cantar, saber tocar, ou declamar, não é especificamente. Tem que também fazer uma redação. Às vezes ela pode cair sobre a história do Rio Grande, sobre a Revolução, no caso, federalista. Isso aí são coisas que às vezes não é todas as provas que cai especificamente uma redação. No caso da cultura rio-grandense ou a cultura da parte do estadual, do MTG, o concurso é quase que o mesmo, porque as prendas, anteriormente era concurso estadual de prenda, ali onde eram as mesmas provas, né? Se fazia as provas de crochê, as prendas faziam prova de bordados, provas culinárias, provas de escrita e também artística, tinha que ter aquela habilidade. Mas isso com o tempo foi mudando. E a mais propriamente em 2002 mudou isso aí. As convenções foi mudando. Então passou a chamar-se de o concurso estadual ou regional de prenda, passou a se chamar cirandas de prendas. Foi mudado isso aí, foi em 2002. Né? E o concurso regional de peões, no caso, também passou a chamar entreveiros regional de peões ou entreveiros estadual de peões. O peão também, as provas é quase que as mesmas das entidades, quando se aplica a elas. Só que tem uma diferença. Lá na região ou no MTG, essas provas caem sempre para os peões e as provas também para as prendas. Na entidade, elas, às vezes, não caem as mesmas coisas. Elas são aplicadas de uma maneira mais branda, porque a entidade ela é
é independente, né? O peão, para concorrer a regional ou a estadual, ele tem que pertencer a uma entidade filiada ao MTG, que faça parte da região, no caso, filiado ao MTG, e tem que estar em dia com as suas obrigações com o MTG. O peão lá também ele desenvolve as mesmas artes de saber provas campeiras, que lá ele é obrigatoriamente saber provas campeiras, artesanatos campeiros, tem que fazer uma redação ou sobre a história federalista, a Guerra Federalista, ou sobre a Revolução Farroupilha. Tem que conhecer de uma certa forma quase que toda a geografia do estado do Rio Grande do Sul, né? Lá tem que saber. Claro que para o piá, que é, antigamente era, não era piá que se dizia, era peãozinho, mas depois aí ela já é mais diferente, ela já é uma prova menos exigente. E depois vem ali para o guri. Guri também ele tem que saber todas essas, ele tem que ter essas habilidades de saber trançar, saber como funciona, fazer todas essas atividades campeiras. Só que no caso do peão, do guri, anteriormente, lá até os anos 99, se não me falha bem a memória, eles tinham que saber carnear um arrês para concorrer. Tinham que desenvolver essa habilidade de como fazia, como se carneava um arrês. Isso fazia parte do concurso, né, no caso. Depois mudou, agora já é mais teoricamente. Mas na teoria não foge muito o que eles teriam que fazer naquela época, que é a habilidade artesanal de couro, de campeira, tudo isso ainda faz parte. As prendas, a mesma coisa, elas têm que ter aquela habilidade toda de desenvolver os artesanatos de crochê, de tricô, principalmente adulta, ainda de culinária, né? Qual é a importância, por que se faz o entreveiro de guri, de peões, a ciranda de prendas? É que aquelas prendas que participaram da ciranda, tem para elas um objetivo mais, fazer com que a criança, no caso da prendinha mirim, goste mais, tenha mais gosto pelos nossos costumes, pela tradição gaúcha, pela história própria do Rio Grande do Sul, de como nasceu o movimento tradicionalista, de onde vêm as tradições, de tudo aquilo que é feito dentro das entidades. A prendinha, para ela gostar daquilo ali, né? De como é feito, quem começou, isso é uma coisa que tem que saber. Normalmente cai, em todas as redações das provas, cai isso aí, né? Até a prenda juvenil também, ela tem que ter a habilidade de fazer um artesanato, ou boneca, ou criar alguma coisa, né? Que seja brinquedo. Brinquedo assim de criança, no caso a mirim, que trabalha mais com essa parte. A adulta já tem que saber mais. Ela tem que ter uma desenvoltura bem diferente, já tem que saber se expressar, ela já tem que ter uma certa forma de declamação, que é fundamental. Ela tem que fazer uma redação e ler um texto, falar, é sorteado, uma fala para ela falar sobre determinado assunto dentro da entidade. E isso vai mostrar a desenvoltura da prenda adulta, de como ela desenvolve, digamos assim, em público, de como ela fala, da expressão, tudo isso é avaliado. E a prenda adulta também, a importância é de ela agregar jovens para dentro da entidade, para que a juventude passe a gostar de uma certa forma mais, ou conhecer, ter conhecimento pelo que é as nossas tradições. E isso faz parte também para o peão, que ele passou pelo entreveiro de peão, também se destacar nessa parte, de agregar jovens, atrair jovens para dentro da entidade, né? Para fazer parte do tradicionalismo.
são uma das, digamos, das características da importância do concurso, no caso, o entreveiro de peões e cirandas de prendas. A patronagem em si tem no patrão aquela pessoa que ele é o maior responsável dentro da entidade, onde a gente sabe que o que é documentação jurídica, isso aí tudo cabe ao patrão, né, tia? A parte, digamos assim, da campeira, desenvolve o que é a campeira? Campeira é a parte que cuida dali da campeira mesmo, ou seja, cavalgada, seja tiro de laço, isso ela cabe ao capataz da campeira. Essas pessoas são todas convidadas pelo patrão, não são eleitos dentro da entidade. Aqui no carreteiro nós temos, é amplo. Por que amplo? O carreteiro ele tem todos os departamentos. Ele tem aqui o departamento da escolinha, tem a pré-mirim, tem a pré-mirim, tem a juvenil, até a adulta também em formação, e tem a veterana. Isso aí é muito importante dentro da entidade. Por quê? É a formação cultural. E tem o departamento cultural, que é essa das partes mais importantes dentro da entidade. Como eu já falei, o departamento cultural está junto com a patronagem. Sempre que a patronagem tiver um evento, o departamento cultural tem que estar junto, determinando qual é a atitude que vamos tomar, o que vamos fazer, né, gente? E isto é na grande parte. Meus amigos, o carreteiro também tem na parte cultural desenvolvimento da tertúlia. A tertúlia ela é organizada pelo Sr. Antônio Cândido e ela é apresentada toda a primeira sexta-feira de cada mês. Aqui se apresenta, no caso, artistas, vamos dizer assim, da casa, regional até estadual, faz parte da tertúlia. Então essa é uma parte cultural que o Carreteiros tem também dentro do seu contexto cultural, é a tertúlia.